Então, vamos lá, ó, os casos particulares do círculo de Moore. Ó. Se eu estou falando de estruturas tracionadas ou comprimidas, né, axialmente. Então, ele é um caso particular do círculo de Moore. Né? Por que ele é um caso particular do círculo de Moore? Porque ele vai ter um sigma x, o sigma y dele vai ser zero, ele não vai ter sigma y, e o tal não vai ser zero também, né? Ele não vai ter efeito cisalhante para esse plano aqui, né? Então, eu vou ter somente aqui, ó, o sigma y vai ser zero, né? Vai bater na linha das coordenadas com as abscissas, né? O valor do tal máximo, do sigma x, ele vai ser o próprio valor do sigma máximo, né? E ele vai estar na linha, ele vai ser o próprio plano principal, né? Será o próprio plano principal. O raio vai ser metade do sigma x, né? Olhando nesse gráfico aqui, ó, se esse valor aqui é o sigma máximo e o sigma mínimo é zero, né? O raio é metade do sigma máximo, né? Então, se eu tenho uma tensão sigma, que é força vezes a área, é que ele está falando da imagem, né? Da imagem A. Sigma y0 e tal xy0, o ponto que corresponde às tensões x e y definidos no círculo de raio R, vai ser o raio R, vai ser P dividido por 2A, que passa pela origem do sistema das coordenadas. O ponto D e E levam à orientação do plano de tensões de cisalhamento máximo, né? Então, as tensões de cisalhamento máximo vai ser com esse ângulo aqui a 45 graus, né? 45 graus. Bem como os valores de tal máximo e o valor da tensão normal correspondente. Então, o valor de tal máximo vai ser o próprio raio, que vai ser tensão sobre a área dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque ele é metade do diâmetro disso aqui. Então, isso é um caso particular, né? Outro caso particular é o caso de corpos só submetidos à carga de torção. Se ele está só submetido à carga de torção, significa dizer que o sigma x e o sigma y deles são zero. Se o sigma x e o sigma y deles é zero, o tal xy dele, né, vai ser o próprio tal, vai ser a torção, né, o valor da torção, né, tensão de torção. Torção vezes a distância do centro até o ponto de análise, né, dividido pelo raio dividido pela inércia torsional, J, né? J é x mais y. Então, a inércia torsional. E aí o sigma médio, né? Sigma médio é o zero, né? Para ele poder ficar nessa posição, ó, ter tensões em x e em y zeradas e ter torção máxima, né, significa que o meu círculo de Moore ele está centralizado. O centro de gravidade do círculo é bem o centro é o ponto 0, 0, né?
E aí, como é que eu faço para achar o plano principal? O plano principal está aqui, é o ponto A, B, né? E o valor do plano principal vai ser mais ou menos o valor do tal máximo, né? Então, aqui, ó, sigma máximo igual a sigma mínimo, ele é igual a mais ou menos o raio, que é o próprio valor de tensão de torção. Então, são casos especiais. No caso primeiro, o círculo de Mohr, ele faceia, um dos lados dele faceia o zero, né? Se a estrutura for tracionada, esse lado aqui, que é o Y, faceia o zero. Se a estrutura for comprimida, aí o eixo zero vai estar aqui, ó. Tá? Aí esse aqui some. Mas aí ele vai facear em um dos pontos o eixo das coordenadas, o eixo da abscissa com as coordenadas. No caso do círculo de Mohr, né, com somente torção, aí o centro de gravidade do círculo está no eixo das coordenadas com as abscissas. Então toma ali exercício. Ó. Esse daqui é outro. Ó. Exercício 6.2 também do Beer e Russell, tá? O Beer e Johnston. Determine o estado do plano de tensão inicial A para o plano principal para as tensões principais. Então, B, as componentes de tensão que exerce no elemento obtidos a partir de uma rotação de 30 graus. No sentido, ainda dá o sentido, ó, anti-horário, né? Então, 30 graus, rotacionando assim, ó, para cima. Aí a gente vai para a construção do círculo de Mohr, né? Nosso primeiro passo, construir o círculo de Mohr. A figura indica uma tensão normal de tração na face perpendicular ao eixo. Ó. Aqui o tal é negativo. Ó. Né? Se as setas convertem para essas esquinas do tal, eles são positivos. Como convertem para as outras, eles são negativos. Né? Aí eu vou pegar os elementos e vou marcar nos pontos na direção das abscissas 100 unidades, né? Aqui, ó, 100 unidades de tração. E na direção vertical, para cima, eu vou marcar o tal. Por quê? Porque no meu desenho, no meu círculo de Mohr, as coordenadas elas têm orientação positiva para baixo. E as abscissas da esquerda para a direita. Então, como esse valor 48 é negativo, né, então eu vou ter que marcar para cima. Eu vou marcar assim, ó, 48 para cima. Vou marcar 100, né? Vou marcar 100, depois vou marcar 48 para cima. Aí eu vou vir aqui, ó. Esse aqui está tracionado. Se está tracionado, é positivo. Então, vou marcar 60, positivo. E depois 48 para baixo. Tá certo? Então, eu vou desenhar uma linha aqui. E um círculo. Esse círculo que passa por esse ponto e por esse ponto será o meu círculo de Mohr. Tá? Ele calcula a média, ó. Antes disso, ele calcula o sigma médio, e o sigma médio é a média de 100 com 60, né? Para poder saber exatamente onde é que está batendo no eixo aqui, ó. Tá? E ele ainda calcula o raio, né? Esse raio aqui, ó. Então tá aqui o desenho, ó. O desenho que eu comecei a fazer e que ficou feio pra caramba, tá aqui, ó. A partir do ponto zero, marca 100 unidades, depois sobe 48, sobe porque o tal é negativo, porque se fosse positivo eu descia, né? E aí eu acho a coordenada x.
e a coordenada y é 60 menos 48. CF é essa distância, do C até o F. Então, como é que eu faço para calcular? Ó, esse C é a média, é o ponto da média, e o F é o ponto da máxima. Então, CF é a diferença entre a média, que é 80, e 100. 80 menos 100 dá o meu CF. Tá? Então, esse CF aqui é importante para a gente, né? Porque a gente vai precisar desse CF. Esse valor aqui da altura a gente já sabe qual é, né? O 48. Então, a gente precisa saber isso aqui para achar o ângulo. O ângulo a gente vai achar assim, ó, tangente de 2 vezes o ângulo é o cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Cateto oposto é 48, cateto adjacente é o 20. E eu também posso usar para achar o raio. Então, como é que eu faço para achar o raio disso aqui? Soma dos quadrados dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa. Então, eu vou pegar o CF ao quadrado mais o 48 ao quadrado, somar tudo e jogar a raiz. Raiz disso tudo somado. Eu acho o valor do R. Foi o que ele fez aqui, eu acho. Deixa eu ver. Aqui, ó, foi o que ele fez. Ó. Tá? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Já dizia os Mamonas Assassinas, né? Então, tangente de 2θ, né, é a tangente ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Né? Então, o arco tangente de 48 sobre 20 vai dar 67,4. 67,4 é o ângulo que está desenhado aqui, que está representado no círculo de Mohr, mas se eu dividir por 2, 33,7 é o ângulo que eu vou desenhar aqui, ó. Por causa das relações, né? O ângulo do círculo de Mohr é 2 vezes esse ângulo daqui, ó. Aí, a partir desse círculo desenhado e do plano que a gente calculou, a gente consegue achar os planos principais. O plano principal, né, é aquele plano cuja tensão de cisalhamento é zero, né? Se a tensão de cisalhamento é zero, o sigma, eu vou ter um sigma máximo e um sigma mínimo. Meu sigma máximo aqui, ó, vai ser o ponto A e meu sigma mínimo, meu ponto B. Como é que eu vou fazer para achar? A partir do centro da tensão média aqui, que a tensão média era o 20, né? Eu somo o raio. Eu vou pegar 20 e somar o raio. Cadê? Meu raio deu 52. Minha tensão média, minha tensão média deu 80. Então, 80 mais 50 é minha tensão máxima, né? Eu vou sair daqui, somo o raio e chego aqui. E se eu sair daqui, subtrair o raio, eu chego no ponto B. Então, 80 menos 50, 29. Meu plano principal aqui, ó, desenhado, ó. 132 e 28, ambos positivos. Se são positivos, representados saindo para fora do quadrado. Tá certo? E o ângulo aqui, ó, metade do de lá. Se esse ângulo está rodando na direção horária, eu vou representar aqui também na direção horária. Achei os planos dentro do círculo de Mohr e do lado de fora. Então, esse daqui era o item A.
Até aqui todo mundo está acompanhando? Ainda temos o item B, né? O item B diz assim, ó. Componente de tensão do elemento rodando a 30 graus no sentido anti-horário. Então, a partir do plano principal, eu vou rodar no sentido anti-horário 30 graus. Se eu estou rodando 30 graus a partir do plano principal, quanto é que eu tenho que desenhar dentro do círculo de Mohr? 60, é o dobro, né? Então, eu vou rodar aqui a 60. Aí eu estabeleço um novo plano. Esse plano aqui, esse plano azul aqui, ó. Em linha azul. É o X', Y'. Né? Esse novo plano é um plano rotacionado 30 graus no sentido anti-horário na parte de fora, né? Agora é só eu calcular aqui onde bate os valores das tensões para eu poder representar lá no meu sistema. Então, eu tenho o raio a gente calculou aí 52, né, se mal me engano. Tenho o ponto C é 80, né? Então, como é que eu faço para calcular? Primeiro, eu preciso calcular um ângulo interno desses triângulos, né? Então, para eu calcular esse aqui, ó, esse valor, eu preciso saber qual a distância do C para o K, e eu preciso saber dessa altura, tal XY', né? Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o ângulo. Como é que é o ângulo? Como é que eu faço para achar esse ângulo? Se esse primeiro ângulo foi 67,4 e esse aqui foi 60, o complementar aqui, né? A somatória tem que dar 180. Então, 180 menos 67,4 menos 60 graus, 52,6. Foi o que ele fez aqui, ó. O que ele falou? Se meia volta é 180, e aqui tem 67,4, aqui tem 60, só o que sobrou quanto é que é? Pega o 180 e subtrai os dois valores. 52,6. Com 52,6 eu consigo achar. Eu tenho o valor do ângulo e tenho o valor do raio, né? Se eu tenho o valor do raio, qual a relação que eu uso para achar, por exemplo, aqui, ó, o ângulo nas abscissas, a distância nas abscissas. É o cateto adjacente. Cateto adjacente quem é? Cosseno, né? É o cateto adjacente. Cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, eu vou ter aqui, ó. Resolvendo a matemática, eu vou ter que o cosseno de 50,2 vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tá aqui, ó. O cateto adjacente eu não sei, é minha variação, é o que eu estou querendo calcular, e a minha hipotenusa é o próprio raio. Então, resolvendo essas relações aqui, eu vou chegar ao valor de... Olha o raio ali, 52 é o raio, né? O raio vezes o cosseno do ângulo. Aí eu vou achar esse trechinho aqui, ó, é a distância de K a C, né? CK. Isso aqui é o... Vou fazer de lápis. Isso aqui é o CK. Para eu achar esse ponto aqui, a partir da coordenada 0, eu sei que essa distância aqui toda é 80, não é isso? Então, basta eu subtrair o valor de 80, subtrair o valor de CK. 48,4. Para eu achar do outro lado, né, já tenho o valor do CK aqui, o valor do CK vai ser igual ao valor do CL, né? É um círculo, né? Então, o valor do CK vai ser igual ao valor do CL, ó.
Então, a partir do 80, eu vou somar o valor do meu CL. E para achar o valor do meu tal na situação aqui, nessa altura, se aqui eu usei cosseno, para cá eu tenho que usar o seno. Seno do ângulo de 52,6 é o cateto oposto vezes a hipotenusa. O cateto oposto é o próprio tal XY e a hipotenusa é o valor do raio. (41,3). Relações trigonométricas. A partir de triângulo eu achei todas as tensões. 2 tensões axiais e uma de cisalhante. Aí eu vou rotacionar aqui 30 graus, né? Que era o que a gente tinha combinado de rodar, 30 graus, ó. 30 graus aqui dentro ele dobra, fica 60, né? E aí, se a minha tensão, minha sigma x é positivo, eu desenho para fora. Se meu sigma y é positivo, eu desenho para fora. Aqui, ó. E o meu tal? E aí, positivo ou negativo? Aí é que tá a sacanagem, olha só. Se o meu x tiver, meu x' aqui, ó, ele tiver para cima das abscissas, meu tal é negativo. Se ele tiver para baixo das abscissas, meu tal é positivo. Então, nesse caso, a gente acha os valores em módulo, né? A gente está fazendo relação trigonométrica, acha em módulo. Mas aí, aqui na hora de desenhar, eu desenho ele negativo, né? Ó, se os elementos, se fosse para cá, era positivo. Como não é, eu desenho os vetores na direção oposta. Tá? Atenção aqui nesse sinal aqui, tá? Esse sinal aqui é sempre uma... A gente fica sempre se perguntando, tá? Isso é agora, positivo ou negativo, tá? Então, só lembrar, se o x estiver para cima das abscissas, aqui, ó, é negativo. Se o x estiver para baixo, aqui é positivo. Até porque para baixo é positivo. Sério, Ricardo? Achou difícil esse? A gente vai ter que fazer uns exercícios. Vamos fazer uns exercícios aí para a gente resolver. Esse círculo de Mora, ele é legal, porque ele sai com... Esse círculo de... Não sei nada. Esse círculo de Mora é legal, que ele sai tudo com geometria. Geometria simples, cara. Tá? Então, parece difícil porque a gente ainda não sentou para fazer nenhum. Tu vai ver, quando sentar e as coisas começam a clarear. Isso aqui é muito mais fácil do que aquela primeira parte. Aquela primeira unidade, ela é meio dura mesmo. Tá? Esse aqui, com certeza, é muito mais agradável, inclusive, da gente trabalhar. Eu acho, pelo menos. Pessoal, chegou na nossa hora. Daqui para frente é exercício. Vou fazer mais uns exercícios aí para a gente resolver. Tá? Eu ainda estou completando daqui para lá. Eu botei só esses 5 exercícios aqui, mas eu quero botar mais exercícios aqui. Não vou resolver todos, mas a minha ideia é resolver 1, 2, né? Um de cima, um de baixo, sei lá. Tá bom? Depois dessa parte aqui, a gente está falando de estado plano de tensão. A gente ainda tem estado geral de tensão. Tá? O estado geral de tensão são para 3 direções. X, Y, Z e o cubo é no espaço. Tá? Mas a gente resolve por círculo de Mohr também. E o círculo de Mohr a gente joga plano. Vai facilitar para a gente.